A Operação Faroeste ganhou novos capítulos. Falso cônsul preso na Operação Faroeste. Um grande esquema de venda de sentenças para favorecer a grilagem de terras. O país da impunidade. Investigados na Operação Faroeste. Maria do Socorro foi presa. Em mais uma etapa da Operação Faroeste. 6 magistrados foram afastados. Foram presos hoje 5 suspeitos da morte de um fazendeiro que denunciou um esquema de grilagem de terras na Bahia. 5 anos após a primeira fase da Operação Faroeste, em que prisões e investigações jogaram luz nos esquemas que permeavam o tribunal e autoridades locais, uma pergunta vem à tona. Afinal, o modus operandi do esquema Faroeste acabou? A coisa aconteceu toda nas vésperas de uma eleição para a presidência do tribunal, que na verdade, houve, na minha leitura meta-jurídica, a operação teve uma direção certa de desestabilizar pessoas que não eram amigas dentro da estrutura do tribunal. Mas para começarmos a entender de fato o que aconteceu, a gente precisa partir da Fazenda São José, situada em Formosa do Rio Preto, de que 2 pessoas apresentam esse atestado de óbito de Suzano Ribeiro de Souza e, com base nessa certidão, abriram ambos um inventário. Até aí, é um caso complexo de ação possessória, mas nada de anormal em um país com tantos problemas documentais. Até que o caso ganha um contorno dramático. Um homem chamado Genivaldo dos Santos Souza denunciou a compra de uma sentença favorável a José Walter Dias. Genivaldo foi executado em praça pública 3 meses depois. Ou seja, se um documento sumiu agora, nesse exato momento do processo, o senhor acredita que a Faroeste ainda pode estar atuando de alguma forma, com algum braço? E a verdade é que continua o esquema de corrupção ainda. Não acabou o escândalo que foi descoberto, quer dizer, foi instaurado na Ação Faroeste e o escândalo continua ainda. Outro agente importante nesse processo é a JFF Holding. E é aí que entra uma das figuras centrais desse caso, Adailton Maturino. Ele tem um negócio de megalomaníaco, né, doutor? Não, ele é louco. Ele é inteligente para ganhar dinheiro e é louco na hora de gastar. Louco. Ele não tem limite não, doutor. É louco. Louco total. Adailton Maturino é apontado pelo MPF como idealizador do esquema de compra de decisões, sendo ponte entre os desembargadores e os interesses dos grileiros. O Maturino apareceu lá, mas o Maturino ele não foi só com o Zé Walter que ele teve contato, né? Ele teve contato com todo o empresariado rural de Barreiras. Assim, o juiz Márcio Braga, ao atribuir aspectos de legalidade aos acordos capitaneados por Adailton Maturino neste centro de solução, que Coronel também frequentava, ele que era o presidente da Assembleia na época. Os acordos elaborados por Adailton eram em benefício principalmente de José Walter Dias e seu filho, Joilson Gonçalves. Olha bem, Zé Walter Dias, quando ele começou a comprar aquelas terras, não valia nada. Ele dizia que literalmente era o preço de um cigarro. Walter Dias não sabia que de fato ele não teria essas competências para atuar de forma como juiz conciliador ou qualquer coisa nesse sentido. Você está falando de um idoso que mora no interior do Piauí, entre nós, está à beira com o pé na cova, entendeu? Adailton Maturino recebeu o título de cidadão soteropolitano, iniciativa do vereador Luiz Carlos. Era uma alegria, uma honra ter algum baiano com esse destaque, né, internacional. O esquema da organização criminosa contava com diversos braços, não só com atuação no judiciário, mas também com braço no executivo e nas forças policiais. Questão política, né? Questão política. Política contrária é ruim, né? Na ocasião. Ainda antes de eclodir a operação, em 11 de dezembro de 2018, o então deputado Osmar Serraglio ocupa a tribuna da Câmara para elogiar a atuação da desembargadora Sandra Inês. A desembargadora Sandra honrou aos brasileiros que ainda confiam na justiça. E a luta dos produtores prosseguirá. O que se descobriu depois com a Operação Faroeste é que Sandra Inês tinha sido paga pelo poderoso grupo Bom Jesus Agropecuária e que permitia aos clientes de Osmar Serraglio auferir elevados lucros em um imóvel rural que não lhes pertencia. Se descobriu que, na verdade, a Bom Jesus pagava propina para conseguir decisões. Isso aí está bem claro, foi pego no transcurso. Os personagens centrais dessa trama seguem com prestígio social e com fluxo nos espaços de poder de nossa sociedade. Ressalto aqui os filhos de Adailton Maturino. Adriele Maturino foi
foi homenageada em cerimônia realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança. A mesa de abertura desse evento foi composta pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Hoje, Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal. No início do mês, a Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma investigação diante de novas suspeitas de irregularidades na Corte Baiana.